Boa noite, hoje é dia 18 de agosto e vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon, mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Jeremias capítulo 51, versículo 51 e Marcos capítulo 15, versículo 23. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Jeremias. Circunstância da escrita, Jeremias foi chamado ainda moço e profetizou por 40 anos sobre 5 reis, até ver Jerusalém queimada e o povo levado em cordas. Foi o único profeta a quem Deus proibiu de casar-se, para quem a sua própria solidão fosse um sermão. Foi espancado, posto no tronco, jogado num cisterna de lama e acusado de traição. E sua mensagem foi rejeitada até o fim. Aqui está o mistério da vocação. Deus lhe disse desde o começo que o povo não ouviria e mandou-o pregar por 40 anos, a ouvidos fechados. Se medires o ministério pelo resultado visível, Jeremias foi o maior fracasso da história sagrada. Se medires pela fidelidade, foi um dos maiores triunfos. O livro não segue ordem cronológica rigorosa, porque foi ditado a Baruque em partes e recomposto depois que o rei Jeoaquim queimou o primeiro rolo com um canivete. Deus mandou escrever tudo outra vez e acrescentar mais. Nenhum rei consegue queimar a palavra. Queima papel e Deus manda mais tinta. Contribuição para a Bíblia. Nenhum livro descreve a natureza humana com mais exatidão médica. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o pode conhecer? Duas palavras aqui derrubam toda a filosofia otimista do nosso tempo. Enganoso e desesperadamente. Não diz que o coração está doente, pode ser tratado com educação. Diz que é enganoso acima de todas as coisas. Isto é, engana até o seu próprio dono. Tu não conheces o teu coração. Deus o conhece e por isso ele é quem deve mudar. E é precisamente esse livro que traz a promessa do novo pacto, que é o evangelho anunciado com nitidez. Porém, este será o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei nas suas entranhas e escreverei nos seus corações e serei o seu Deus e eles serão o meu. Vê a diferença entre os dois pactos. No Sinai, a lei foi escrita no coração. Não, no Sinai, a lei foi escrita em pedra, fora do homem. Aqui é escrita no coração, dentro dele. A lei em tábuas ordena e não capacita. A lei do coração faz o crente querer aquilo que Deus manda. Aí está a diferença entre religião e regeneração. Repara também que o novo pacto é tudo em verbos de Deus. Eu colocarei, eu escreverei, eu serei, eu perdoarei e eu não me lembrarei. Não há uma cláusula que dependa da força do homem. Um pacto assim não pode quebrar porque as duas pontas estão na mesma mão. E aquele pacto não ficou em profecia à espera. Próprio Senhor, na noite que foi traído, ergueu o cálice e disse que aquele era o sangue do Novo Testamento, derramado por muitos,
cumprido no Calvário o que Jeremias apenas anunciara de longe. E o livro pregou a soberania de Deus sobre as nações num tempo que dizê-lo custava a liberdade. Jeremias chamou Nabucodonosor de servo de Deus e mandou o povo se render, e por isso foi dito por traidor. Há horas em que a fidelidade a Deus parece deslealdade aos homens, e o profeta tem de escolher. Estrutura. Capítulo 1. O chamado. Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e a mão que toca a boca do moço, e as duas visões, e a vara de amendoeira, e a panela fervendo. Capítulo 2 ao 20. As primeiras pregações, as duas maldades do povo. Deixar a fonte de água viva e cavar cisternas rotas. O sermão à porta do templo contra os que gritavam o templo do Senhor e viviam como ladrões, a casa do oleiro e a confissão amarga do profeta, em que ele acusa Deus de o ter persuadido e confessa que a palavra era como fogo nos seus ossos. Capítulo 21 ao 29. Contra reis e falsos profetas, aquele que se diziam paz, paz, quando não haviam paz. E a carta aos cativos na Babilônia, mandando-os construir casas e plantar hortas, porque ficariam 70 anos. Capítulo 30 ao 33. O livro do consolo. No meio do mais escura profecia, os capítulos mais luminosos. O novo pacto, o amor eterno que Deus amou o seu povo e a compra de um campo em Anatote, como sinal de esperança quando a cidade já estava cercada. Fé é assinar a escritura da terra durante o cerco. Capítulo 34 ao 45. O cerco e a queda. A cisterna de lama, o etíope que o salvou. A cidade tomada, o templo queimado e o povo levado. E o remanescente que desce ao Egito contra a palavra do Senhor, arrastando o profeta consigo. Capítulo 46 ao 52. Oráculos contra as nações e o apêndice histórico. Babilônia, que executou o juízo, é a mesma julgada. Deus não teve favores aos instrumentos que usa. Spurgeon em Jeremias. Esse profeta é meu irmão nas horas de desânimo. Já pastoreei semanas em que subi ao púlpito com a alma seca e a sensação de que ninguém ouvia. E nessas horas ia ao 20º capítulo e lia a confissão daquele homem, dizendo que fora enganado e que seria melhor calar-se e que a palavra se tornava fogo nos seus ossos e ele não podia conter-se. Reconheci-me palavra por palavra. O ministro que nunca sentiu isso talvez nunca tenha carregado uma mensagem de verdade. Preguei muitas vezes sobre o coração enganoso e sempre contra a mundanidade religiosa do nosso tempo. Dizia eu, os homens te ensinaram a seguir o coração e Deus te diz que o coração é o último conselheiro em que se deve confiar. Aquele que se segue o coração segue um guia cego. E os guias o guia é interessado na queda do viajante. 21º capítulo foi o meu texto favorito para a doutrina da graça. Eu contava os verbos do pacto em voz alta diante da congregação, um por um, e depois perguntava: onde está a tua parte nesse contrato? Não há. Está toda em que eu farei, por isso durmo tranquilo. E amo aquela compra do campo em Anatote. Comprar terra numa cidade cercada com dinheiro pesado e escritura registrada é o mais alto ato de fé de todo o Antigo Testamento. Quando as coisas iam mal no ministério, quando a controvérsia arregava os dentes e eu não via saída, eu procurava alguma coisa para fazer. Só teria sentido se Deus fosse fiel. Compra o teu campo, crente, e ainda que o exército esteja aos muros.
coração humano é tão enganoso que até as nossas lágrimas de arrependimento precisam ser lavadas no sangue de Jesus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Jeremias. Agora vamos ler o devocional da manhã. Vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Jeremias, capítulo 51, versículo 51. Nesse relato, os rostos do povo do Senhor estavam cobertos de vergonha, porque o lugar santo reservado apenas aos sacerdotes, em toda parte ao nosso redor, vemos motivos semelhantes para a tristeza. Quantos homens incrédulos estão agora estudando com a intenção de entrar no ministério? Que pecado evidente é esta, então, solene mentira pela qual toda a nossa população é dominantemente envolvida em uma igreja nacional. Nosso leitor relacionado ao anglicanismo como religião oficial da Inglaterra permanece até os dias atuais. Quão terrível é que ordenanças sejam impostas a não cristãos e que entre as igrejas mais esclarecidas de nossa nação haja tão lassidão de disciplina, se todos os milagres que lerão esse trecho colocaram até questão diante do Senhor Jesus. Ele interferirá e impedirá que o mal venha sobre a sua igreja. Adulterará a igreja é como polir um poço, derramar água sobre o fogo, semear um campo fértil com pedras. Tenhamos todas as graças para bater de modo distinto a pureza da igreja como uma assembleia de cristãos e não como uma nação, uma comunidade não salva de homens não convertidos. Nosso zelo deve, entretanto, começar em casa. Examinemos a nós mesmos em nosso direito de comer à mesa do Senhor. Tenhamos cuidado de vestir nossas vestes de bodas, a fim de que não sejamos intrusos no santuário do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Apertado é o caminho e a porta é estreita. Ah, que testemunhamos a graça de chegar a Jesus de maneira reta com a fé do eleito de Deus. Ele que atingiu usar por tocar a arca e é muito zeloso de suas duas ordenanças. Como verdadeiro cristão, posso acessá-las livremente. Como estrangeiro, não devo tocá-las a fim de que não morra. A sondagem do coração é o dever de todos que são batizados ou vêm à mesa do Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Marcos. Circunstância da escrita: João Marcos era moço quando saiu com Paulo e Barnabé e voltou atrás no meio do caminho. Por causa disso, Paulo se recusou a levá-lo na segunda viagem, e houve entre os dois apóstolos uma separação amarga. Guarde isso, porque é uma das doces provas da graça na Escritura. O rapaz que fracassou escreveu o Evangelho, e o mesmo Paulo, anos depois, na prisão, pediu que o mandassem, dizendo que era útil. Deus não descarta os que tropeçam no primeiro campo. A antiguidade cristã diz que Marcos escreveu aquilo que ouviu de Pedro, e o livro tem a mesma marca de Pedro. Rápido, direto, com detalhes que só uma testemunha lembraria. E nada complacente com os apóstolos. Se este é o evangelho de Pedro pelas mãos de Marcos, sem desconto. Homem inspirado não polia Se este é o evangelho de Pedro pelas mãos de Marcos, reparai que os defeitos de Pedro aparecem sem desconto. Homem inspirado não polia a própria espanto. Escreveu para romanos, gente prática, e por isso explica os costumes judaicos, traduz as palavras aramaicas e omite a genealogia. Um romano não queria saber de linhagem, queria saber o que o homem fez. Por isso que o evangelho começa sem berço, começa com um homem no deserto e um filho de Deus entrando em ação. Contribuição para a Bíblia. Marcos apresenta Cristo como servo e a palavra que governa o livro é logo.
ou imediatamente, repetida mais de 40 vezes. O evangelho do trabalho é o evangelho do trabalho, do serviço sem descanso, do mestre que não tinha tempo de comer e que se retirava de madrugada para orar, porque de dia não havia lugar. O versículo que resume o livro e o próprio evangelho é este, que também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. São duas metades. Ele veio servir, isso já bastava para nos humilhar, mas veio também para dar a sua vida em resgate. E aqui está a expiação. A palavra resgate significa preço pago para libertar um cativo. E o preço não foi o exemplo dele, foi a vida dele. Quem prega o Cristo servo e cala o Cristo resgate, deixa o cativo na cadeia com um modelo de boa conduta. E a abertura é uma declaração, não um argumento. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos não prova a divindade, anuncia. E depois passa o livro inteiro mostrando obras que só Deus faz. Aquieta o mar, perdoa pecados, expulsa legiões e ressuscita. Este evangelho também é o mais honesto sobre a fraqueza dos discípulos. Eles disputavam quem é o maior, adormeceram no jardim, fogem na prisão e não creem no túmulo vazio. Deus deixou isto registrado para consolo dos crentes fracos e para envergonhar os que se acham fortes. Estrutura, capítulo 1, o começo em movimento. João Batista, o batismo, a tentação em 2 versículos apenas, chamado dos pescadores, e um dia inteiro de trabalho em Cafarnaum, que termina com a cidade toda à porta e o mestre orando antes do amanhecer. Capítulo 2 ao 7, o ministério na Galileia. O paralítico descido pelo teto, a mão seca, a tempestade acalmada, o endemoniado de Gadara, a filha de Jairo, a mulher com a franja da veste, os 5.000 alimentados e o confronto sobre a tradição dos anciões. Capítulo 8 ao 10, a virada, a confissão de Pedro, a repreensão em seguida, a transfiguração, os 3 anúncios da paixão e a lição sobre a grandeza que termina no versículo do resgate. E o cego de Jericó gritando pelo filho de Davi, enquanto os muitos o mandavam calar. Capítulo 11 ao 13. Jerusalém. A entrada, a figueira sem fruto, o templo purificado, os debates e os discursos sobre o fim, com a ordem de vigiar repetida 4 vezes. Capítulo 14 ao 16. A paixão e a ressurreição, o perfume derramado, a ceia e o Getsemane, com a oração para que passasse o cálice, a negação de Pedro contada com todos os detalhes, a cruz com um grito de abandono, o centurião romano confessando que aquele homem era o Filho de Deus e o túmulo vazio com as mulheres tremendo. Um final abrupto como o resto do livro. Spurgeon e Marcos. Amo este evangelho pela sua pressa. Não há nele ornamento, não há longos discursos, é tudo ação e me faz bem lê-lo quando ando preguiçoso. Costumava dizer aos meus alunos que lessem Marcos antes de sair para o campo e depois se atravessem a reclamar de cansaço diante do mestre que não tinha tempo de comer. Preguei muitas vezes sobre o resgate de muitos e sempre contra a pregação que fazia de Cristo apenas um exemplo. Dizia eu, se ele veio somente para servir, então tenho um modelo e continuo condenado. Mas ele veio para dar a vida em resgate e, portanto, tenho um Salvador. Não confundais o espelho com a... Guardo especial ternura por João Marcos, o homem que voltou atrás. Tive no colégio de pastores mais de um rapaz que fracassou no primeiro campo e voltou para casa envergonhado. E todos eu contei essa história. Aquele que abandonou Paulo em Pafífia escreveu um dos 4 evangelhos. Não escreveis a vossa própria sentença por causa de uma derrota. E a cena da madrugada no primeiro capítulo me repreendeu a vida toda. Depois de um dia
Depois de um dia em que a cidade inteira se juntou à sua porta, ele se levantou muito antes do dia e foi orar num lugar deserto. Eu tive, eu que tive tabernáculos cheios e listas de compromissos, aprendi tarde que o segredo daquele ministério não estava na multidão da noite, estava no lugar deserto da manhã. Nenhuma fé é tão pequena que Cristo a despreze. Leve a ele a sua incredulidade e ele a curará. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Marcos. Agora vamos ver o devocional da noite. Derrama-lhe a Deram-lhe a beber o vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Marcos capítulo 15, versículo 23. Uma verdadeira áurea está escondida no fato de que o Salvador afastou o cálice de vinho com mirra de seus lábios. Nas alturas do céu, o Filho de Deus esteve desde os tempos antigos, e ao olhar para o nosso globo abaixo, ele mediu a longa queda às extremas profundezas da miséria humana. Ele computou a soma de todas as agonias e que a expiação exigiria, e não conduziu nenhuma partícula. Ele solenemente determinou que, para oferecer um sacrifício expiatório suficiente, ele teria que ir até o fim do mais alto para o mais baixo do trono, da mais alta glória à cruz da mais profunda miséria. Este cálice com mirra, com sua influência soporífera, teria suprimido dentro dele uma parte do limite máximo da miséria. Portanto, ele recusou o cálice. Ele não podia dar um passo para trás em tudo o que havia empreendido para sofrer por seu povo. Ah, quantos de nós ansiamos por alívio de pesares que nos seriam ultrajantes. Leitor, você nunca orou por uma exoneração do serviço pesado ou do sofrimento com uma avidez petulante e obstinada? A providência tirou de você o desejo de seus olhos com um golpe? Diga, cristão, se tivesse dito: se assim você deseja que seu amado viva, mas Deus será desonrado, você conseguiria ter vencido a tentação e dito: seja feita a tua vontade? Oh, é doce poder dizer: meu Senhor, se preciso sofrer, e ainda honra o mais pelo sofrimento, e se perda de tudo o que tenho nesse mundo, trarás a glória ao Senhor. Então que assim seja. Recuso o auxílio se forem interpelar sua honra. Ó, se andássemos mais nos passos de nosso Senhor, alegremente suportando a prova por amor a Ele, e a Ele pronta e deliberadamente afastando o pensamento de que consolo quanto interferissem na consumação da nossa obra que Ele nos deu para executar. Grande graça é necessária, mas a graça é concedida. E esse é o nosso devocional do dia 18 de agosto. Amanhã nós voltamos com a programação normal. Não vamos não. A gente vai ter o devocional do dia aqui no Instagram novamente entre 8 e 9 horas. Que Deus te abençoe, agradeço a participação. Se você, hoje é terça-feira, então nós temos o sermão semanal até que Cristo cresça em vocês. Então, se você ainda não assistiu, assista. Agradeço a todos por estarem aqui. Que Deus te proteja, te abençoe nessa terça-feira, nesse resto de semana. Amém, amém, amém.